Olá, estudante! Vamos para a nossa última aula de revisão de compostos aromáticos. Nessa aula vamos estar tendo questões sobre influência eletrônica de substituinte no anel aromático, orientação ortopara e meta de substituintes no anel e reações de substituição eletrofílica no anel aromático substituído. Questão 9. Para cada afirmação na coluna 1, escolha um substituinte da coluna 2, que serve com a descrição do composto à direita. Vamos dar uma revisada sobre esse assunto? Então, o efeito do substituinte na reatividade. Então, o benzeno ele sofre 5 substituições eletrofílicas e a posição a ser substituída, tendo o substituinte, vai depender do grupo que está no anel. E ele vai influenciar a etapa determinante, que é a formação do carbocátion. Então, grupos doadores estabilizam o carbocátion e o estado de transição e aumentam a velocidade. Grupos retiradores desestabilizam o carbocátion e diminuem a velocidade da reação. Então, há duas maneiras em que os substituintes doam ou retiram. Se, no cômputo geral, doar elétrons, ele vai ser mais reativo que o benzeno. Se retirar elétrons, ele vai ser menos reativo. E as maneiras é por indução ou ressonância. Doa por indução, doa por ressonância, retira por indução, retira por ressonância. E o padrão é o hidrogênio. Tá? Se, então, o grupo que estiver ligado, o átomo que estiver ligado ali for menos retirador que o hidrogênio, tá? O substituinte, né? Então, os elétrons vão fluir para o anel. Vai aumentar a densidade eletrônica no anel, vai estabilizar o carbocátion, vai estabilizar o estado de transição, vai aumentar a velocidade de chamamos de doação eletroindutiva. Se ele for mais retirador que o hidrogênio, aí os elétrons vão se mover para fora e vai ocorrer uma retirada eletroindutiva ou retirada por indução. Se o substituinte ele tiver um par de elétrons isolados no átomo que está ligado diretamente ao anel, ele tende a doar por ressonância, como está demonstrado aqui, aumentando a densidade eletrônica e aumentando a velocidade também de reação. E no caso substituinte ligado ao anel, por exemplo, ligação dupla ou tripla e mais eletronegativo, que é o caso aqui, por exemplo, do grupo nitro, tá? Ele é mais eletronegativo, tá? E está ligado numa dupla ligação. Tá? Então, nesse caso aqui, ele tende a retirar duplamente, tanto por ressonância quanto por efeito indutivo. Pode ser também nitrila, pode ser a carbonila. Então, há várias possibilidades nesse sentido. Inclusive aqui, então, a gente classifica aí os ativadores, né, quanto à dirigência, né, se todos os ativadores dirigem em ortopara. O desativador fraco também dirige em ortopara, que no caso são os halogênios. Desativadores moderados e fortes são metadirigentes. Tá? Então, os ativadores fortes, ele tende a doar ali, tá, por ressonância. Tá? E retirar por indução, por serem mais eletronegativos. Os ativadores moderados normalmente vão ter uma carbonila ligado ao átomo que está ligado ao anel. Então essa carbonila acaba competindo em termos de doação por ressonância. Os ativadores normalmente eles atraem, são um pouco melhor, tá, do que atraem por indução. Então eles acabam doando elétrons. Eles doam elétrons pela ligação sigma. Os desativadores seriam os halogênios, que retiram elétrons por indução, mas tem par de elétrons ligantes que pode doar por ressonância. Então, assim, o anel ainda é menos reativo. Os desativadores moderados têm carbonila ligada ao anel, retira por indução, retira por ressonância. E os fortes, além disso, tem um átomo que tem ou uma carga positiva ou uma carga parcial positiva, tá? E ligação dupla, com exceção das aminas terciárias.
Tá? Então, aí vamos responder a nossa pergunta aqui. Ó. Z. Então, aqui então, tem um anel e Z. Ele pode tanto doar elétrons por anel quanto retirar. Doando elétrons para o anel, deixa o anel mais reativo. Tirando elétrons do anel, deixa o anel menos reativo. Então, ó, Z doa elétrons indutivamente, mas não doa ou retira elétrons por ressonância. Se a gente for olhar aqui, então, ele não tem par de elétrons não ligantes, que não é o caso do oxigênio, nem do bromo. Tá? E ele doa. Então, aqui a gente não pode dizer, ó, o grupo nitro tem uma carga positiva, então não tem que doar. A amônia aqui, ó, tá? Ela também tem uma carga positiva. Tá? Então, não tem como doar. Então, sobra aqui a etila. Z, retira elétrons indutivamente, retira elétrons por ressonância. Então, retira tanto indutivamente quanto por ressonância. Então, nesse caso, ele faz as duas coisas. Não é o caso do bromo, que ele doa elétrons. Então, ele não retira por ressonância. Esse aqui não tem, como não tem par de elétrons, então não tem sentido falar em ressonância. O grupo nitro, esse sim, ele retira por ter uma carga positiva no grupo e também ele retira por ressonância por ter a dupla ligação. Então, ligação π em direção elétrons π em direção à ligação π ocorre. Então, provavelmente aqui o item B é o grupo nitro. É isso aí. Desativa o anel e é ortoparadirigente. Nesse caso aqui, ó, desativar o anel e ser ortoparadirigente só pode ser no grupo, tá? Um halogênio. E ele, apesar de desativar o anel, ele é ortoparadirigente, sendo que os que ativam também são ortoparadirigentes. Z retira elétrons indutivamente, doa elétrons por ressonância e ativa o anel. Então, ó, retira elétrons indutivamente e doa elétrons por ressonância e ativa o anel. Então, retira elétrons por quê? Porque é mais eletronegativo. Mas doa elétrons porque tem um par de elétrons não ligantes. No caso aqui, o oxigênio tem dois pares de elétrons não ligantes. Então, D é aqui. E Z desativa o anel e orto paradirigente. Tá? Não, perdão, está aqui embaixo. Z retira elétrons indutivamente, mas não doa ou retira elétrons por indução. E aqui só pode ser o amônia, né? Amônia com o grupo amônio, na verdade, que está ligado ao anel, então ele vai tender a ter, deveria ser NH2, passou a ser NH3, né? Então ele só retira indutivamente, mas não tem par de elétrons não ligantes para doar. Para cada composto a seguir, indique o carbono que o anel pode ser nitrado, se o composto for tratado com ácido nítrico e ácido sulfúrico. Aí, no caso, a gente está falando em dirigência, o grupo que está no anel, como ele vai dirigir o grupo nitro. Tá? Então, vamos dar uma revisada em relação a isso. Então, ó, o efeito substituinte na orientação do anel, ele já tem um grupo substituinte. O eletrófilo que vai entrar, ele pode entrar em orto, em meta ou para. Tá? E aí, então, ó, substituintes ativadores dirigem orto para, seja ele forte, moderado ou fraco. Tá? Então, dirige orto para. Os desativadores fracos também são ortoparadirigentes. E os desativadores moderados, e no caso seria carbonila ligado ao anel, e os fortes, que daí então tem aqueles que têm cargas positivas, né? Quando você abre ali a estrutura de luz, você vai ver, né? E também são metadirigentes, tá? Aí para entender aqui, ó, tá? Então a gente vai olhar aqui no caso da estabilidade do carbocátio que é formado, tá? Então, por exemplo, esse que é um grupo doador, ele estabiliza aqui, ó, o carbocátio, tanto na posição orto quanto na posição para. Por isso que ele é orto para dirigente. Agora a gente já vem também aqui, ó, esse aqui já é aquele era um ativador fraco, esse é um ativador forte. E ele também, não somente estabiliza, como você tem um quarto contribuinte de ressonância, fazendo com que o híbrido seja muito mais, né, efetivo, muito com a energia de ressonância menor ainda. E é em orto e para, por isso que ele é orto para dirigente. Tá? Já quando temos grupos retiradores, e aí então eles desestabilizam os grupos que entram tanto em orto quanto em para.
por isso que ele é metadirigente. Tá? Então, aqui um exemplo aqui, um resumo, né? Então, sobre ortoparadirigência, então, substituintes que doam elétrons, eles são ortoparadirigentes. Tá? Os que não podem doar são metadirigentes. Tá? O ortoparadirigente, pelo menos, tem um par de elétrons livres no átomo ligado junto ao anel, com exceção das alquilas, arilas e vinilas. E o metadirigente tem carga positiva ou uma carga parcial no átomo ligado ao anel. Tá? Aí, mas a gente tem também a possibilidade de ter dois grupos e não somente um. Aí, então, quando nós temos dois grupos, tá? Aí temos que ver para onde eles dirigem. Então, aqui, por exemplo, a metila dirige em orto-para, mas para está ocupado. Mas o grupo nitro dirige para a meta. Então, os dois estão dirigindo para o mesmo lugar. Então, você vai ter o nitro em orto em relação à metila e em meta em relação ao grupo nitro. Tá? Aqui é a mesma coisa, ambos dirigem para os mesmos pontos. Então, você vai ter os grupos direcionados para lá. Quando agora você tem dois grupos que dirigem para locais diferentes, e se eles forem ativadores, o ativador forte é o que vai prevalecer na dirigência do terceiro grupo. E se for um ativador fraco ou um desativador fraco, nesse caso não há diferença nenhuma. Então você vai ter todos os produtos, né, assim, possíveis. Tá? Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, ó, nós temos o grupo nitro, que ele é um retirador de elétrons forte. Então, ele é dirige em meta. E nós temos aqui, ó, a carboxila, que é uma carbonila ligada, também é um retirador. Então, eu diria aqui, ó, que o grupo nitro dirigiria para essa posição e essa posição, tá? E o grupo, a carboxila, dirige para essa posição e essa posição, ou seja, coincidem as posições que eles vão dirigir. Então, nesse caso, ó, nós vamos ter o nitro, tá, entrando aqui nessa posição, ambos estão dirigindo ali para lá. Agora aqui a gente tem, ó, lembra que tem um par de elétrons não ligantes aqui, tá? Estrutura de Lewis, não pode esquecer. Então, se tem um par de elétrons não ligantes, esses par de elétrons tendem a ser doado por ressonância ao anel. Então, ele ativa o anel. Ativador é ortoparadirigente. Esse aqui, ó, é um ativador moderado, porque a carbonila compete com esse par de elétrons, mas mesmo assim ele é ortoparadirigente. Então, ali, ó, tá? Ortoparadirigente. Nesse aqui, a gente tem um cloro, que é um desativador fraco, mas é ortoparadirigente. Então, aqui vou falar em orto, porque para está ocupado. E esse aqui, tá? A metoxila, que também é ortoparadirigente, como a posição para está ocupada, então ele é ortodirigente. Aí é uma competição, só que esse é desativador e esse é ativador. E aí, nesse caso, um ativador forte. Tá? Então, ele é que prevalece em relação à direção do terceiro grupo. Então, o grupo vai estar na posição orto. E aqui, ó, aqui a gente tem a hidroxila, que tem um par de elétrons não ligantes, ativa o anel, ortoparadirigente. E a carboxila, que tem uma carbonila ligada ao anel, desativa o anel. Então, nesse caso, o desativador não prevalece, prevalece o ativador. Então, orto vai entrar em orto, para está ocupado, então o grupo nitro vai entrar nas posições orto. Vamos para cá. Aqui, ó, o bromo. O bromo, ele é desativador, tá? E ele é ortoparadirigente. Então, dirigiria o grupo nitro nessa posição e nessa posição. Enquanto a carbonila ali, né, a cetona, né, e a carbonila, ele é metadirigente porque desativa o anel e vai dirigir o grupo para essa posição, que é o equivalente ao para da direção do bromo. Então, nesse caso aqui, então a gente vai ter todas as possibilidades, tá? Então vai ter orto em relação a bromo, para em relação a bromo, e meta em relação a grupo cetona.
Aqui então nós temos aqui, ó, esse grupo aqui, ó, carbonila ligado ao anel, desativa o anel. E o oxigênio ligado ao anel ativa o anel. Grupo ativador sobrepõe grupo desativador. Então, nesse caso aqui, ele é orto-para-dirigente, a posição para está ocupada, então nós vamos ter um grupo nitro entrando, tá, nessas posições aqui. Aqui a gente tem a metila, que é um ativador fraco, e o grupo nitro, que é um desativador forte. Mas o ativador sobrepõe em relação ao desativador, então ele vai dirigir para a posição orto, o grupo nitro, tendo em vista que a para está ocupada. E aqui o cloro, né, 2 cloros, então, nesse caso, esse cloro é orto-para-dirigente, aqui, ó, orto-para. E esse cloro aqui, ó, orto-para. Também eles dirigem para a mesma posição. Então, a gente vai ter tanto em orto quanto em para. Tá? Ah, mas e aqui? Por que não indicar? Realmente, ó, aqui mas assim, uma quantidade bem menor. Ou seja, o produto minoritário vai vir daqui, porque está entre os 2 cloros, há um impedimento estérico, mesmo que eles estejam meta um em relação ao outro, para a entrada do grupo nitro. Então, mais provável que você tenha produtos daqui, com o nitro nessa posição orto e na posição para. De novo aqui, então, item I, hidroxila, par de elétrons não ligantes, ativa o anel, orto-para-dirigente. Metila, ativa o anel também por, né, doação por efeito indutivo. Mas, ó, esse é um ativador forte, esse é um ativador fraco. Então, o que manda é esse aqui. Então, ele vai dirigir tanto para orto quanto para para em relação a ele. Mas esse aqui está dirigindo para o mesmo caminho, tanto para orto quanto para para. Ou seja, no final das contas, a gente vai ter, tá? E ali também a mesma coisa. O produto minoritário vem dessa posição. Agora a gente está falando de naftaleno. Naftaleno, vamos dar uma relembrada no naftaleno. Então, ó, naftalenos é indício conteúdo de ressonância, e a posição 1 é a preferencial. 1 ou alfa é a preferencial, ela é a mais, vamos dizer assim, reativa. Tá? E nesse caso aqui então a gente tem aqui, por exemplo, só que no caso, quando for na sulfonação, a temperatura pode fazer isso mudar. A 80 graus, sulfona na posição 1. A 160 graus, até sulfona na posição 1, mas como está em equilíbrio, volta para os reagentes e leva, por tendo em vista a estabilidade, tá, do ácido sulfônico na posição 2, leva para o produto termodinâmico. A gente tem aquela ideia de produto cinético e produto termodinâmico. Tá? E aqui mostra porque esse aqui forma o carbocátio mais estável, mas tem esse impedimento estérico. Tá? Então, no final das contas, o produto final tem uma energia, tá, livre maior. E esse aqui já não tem impedimento estérico, apesar de não formar o carbocátio mais estável. Por isso precisa de mais energia para passar o estado de transição. Tá? E se ele já tiver substituído, aí, se o grupo que estiver ele for um desativador, o outro grupo entra no outro anel na posição 1. Se o grupo que estiver for ativador, o outro grupo entra no mesmo anel na posição 1, de preferência que seja dirigido orto, seja para a esse grupo ou orto. Tá? Aqui, por exemplo, a posição 1 é para esse grupo, e aqui a posição 1 é orto a metila, que é um orientador orto para. Bom? E aí, então aqui, ó, nós temos o quê? Nós temos um grupo ativador. Então, o nitro vai entrar nesse anel, porque esse anel está mais reativo. E a posição 1, que, vamos dizer assim, está em orto ou para a hidroxila, é essa daqui. Então, o grupo nitro vai entrar nesse anel e para não tem como, porque é um carbono quaternário. Aqui agora a gente tem os 2 anéis substituídos, só que um anel com o grupo desativador, que deixa ele menos reativo, e o outro um grupo ativador, que deixa ele mais reativo. E aí, nesse caso, então, o grupo nitro vai entrar na posição
não na posição orto, que daí a posição orto é a posição menos reativa, mas sim na posição para, na posição 1, tá? Para ao ametilo. E aqui a gente tem aqui o ácido sulfônico também, ó, tem uma carga positiva, C dupla O, duplo anel, então Re é um forte, um desativador forte, retira bastante elétrons, então vai entrar aqui, ó, o grupo nitro. E nesse caso, se o grupo nitro entrar aqui, vai haver um impedimento estérico bastante grande em relação a esse aqui. Então, ó, ele vai estar na posição 1, mas do lado oposto, diminuindo o impedimento estérico. E aqui, se entrar, vai ser produto minoritário. Bom? Dê os produtos de cada reação a seguir, de A até H. Então, vamos lá. Ácido benzoico reagindo com ácido nítrico e ácido sulfúrico. Aqui o ácido benzoico, ácido... Então vai nitrar, né? Nitrar, o que a gente está vendo aqui? Ó? Uma carbonila ligada direto ao anel. Ou seja, a carbonila, ela retira, ela desativa o anel. Se desativa, ela é meta-dirigente. Então eu vou esperar que o grupo nitro entre aonde? Na posição meta. Então tá ali. Tá? Isopropilbenzeno mais ciclohexeno e ácido fluorídrico. Aqui eu sei que o hidrogênio vai ser adicionado, né, num dos carbonos, vai formar um carbocátion aqui. Tá? Aqui é uma isopropila, então funciona como uma metila, né, o grupo alquila, eles tendem a doar pela ligação sigma do anel. Então ele é orto para dirigente. Tá? E aí então, só que tem um detalhe, ó, o volume desse daqui, e aqui já não é mais uma metila. Ou seja, então o que a gente vai esperar? Que a posição em para seja preferencial. Então tá aqui, ó. Tá? Nesse caso, o produto vai ser para dirigir. Naftaleno, cloreto de acetila e cloreto de alumínio seguido de água. Então, nesse caso aqui, o naftaleno a gente sabe que ele tem uma preferência pela posição 1. A posição 1 é mais reativa. Então, nesse caso aqui, ele vai estar dirigindo ali o grupo acila na posição 1. Qualquer uma dessas posições pode ser considerada como posição 1, tá? Em cima, embaixo. Enquanto não tiver nenhum grupo, ele é a posição 1 para nós, ou alfa. E a lateral é a posição 2. Tá? Então, nesse caso, a gente vai ter aqui, tá, a carbonila no grupo cetona ligado ao anel. Tá? Orton, metionilina mais cloreto de benzeno de azônio. Tá aqui. Ó. E aí, então, o cloreto de benzeno de azônio, nesse caso aqui, ele funciona como um eletrófilo. Tá? Ele vai se adicionar. Veja que ele também é um volumoso. Lembra que o volume faz diferença em direção àquela relação orto para dirigente. E nesse caso, a tendência é eles se adicionarem para. Tá? Então, vamos dar uma relembrada. Aqui, nesse caso aqui, então, ó, os produtos ASO, né, normalmente ele ocorre na posição para. Por quê? Porque ele é muito volumoso. Tá? Então, só vai para a posição orto se a posição para estiver impedida. Tá? Aqui está o mecanismo, né, como ocorre o mecanismo da reação. E uma coisa importante é que, na verdade, não é essa como ele se organiza, como é uma dupla, então deveria estar 120 graus ali. Só tem o ligante, então eles teriam 120 graus entre si. Tá? Nesse caso aqui, ó, então, quando a gente tem esse grupo azo, tá? Então as fenilas podem estar trans uma a outra ou cis uma a outra. E o mais estável é que elas estejam trans uma a outra. Tá? Então aqui, como vai entrar atacar aqui no grupo, lembra que não é esse nitrogênio que liga aqui, é esse aqui. Ó. Mesmo que a carga positiva esteja aqui, depois, na verdade, a gente tem aqui uma carga parcial positiva nos dois. Tá? Esse aqui só é um dos contribuintes de ressonância.
Então vai ocorrer aqui, ó, em para, e especificamente os grupos em trans, um em relação ao outro. Ciclo hexilfenil éter, bromo e brometo de ferro 13. Aí nesse caso a gente vai olhar como? A gente vai olhar aqui, ó. Tem um par de elétrons aqui. Par de elétrons que tende a doar elétrons para o anel, ativa o anel. Se ativa o anel é orto para dirigente. Então a gente vai ter o bromo tanto em par quanto em orto, em relação ao substituinte. Esse podemos considerar que vai ser o produto majoritário, tendo em vista o volume desse aqui, e esse aqui vai ser o produto minoritário. Fenol e ácido sulfúrico e sobreaquecimento. Também aqui de novo, ó, tem par de elétrons ligantes, ativa o anel, orto para dirigente. Então o ácido sulfúrico vai tender a entrar tanto em orto quanto em para. Tá? Nesse caso aqui, não tem muito o que dizer em relação a... Porque pensa que isso aqui é uma metila e esse aqui lembra um grupo nitro. Então, provavelmente, o orto vai ser o produto majoritário. Etilbenzeno mais bromo e brometo de ferro 3. Aqui, então, a gente tem tá, o grupo alquilo, ele é orto para dirigente, ele doa elétrons por efeito indutivo, por indução. Então, ele é orto para dirigente. Nesse caso, então, a gente vai ter o bromo tanto em orto quanto em para. Sempre pensando numa monobromação, tá? Uma monobromação. Também aqui não dá para afirmar muito qual vai ser o produto majoritário. Talvez 50% de cada um. Metatileno com dicromato de sódio, meio ácido e aquecimento. Então, nós temos aqui, nesse caso aqui, não é uma reação de substituição, mas sim uma reação de oxidação, que é o que o dicromato de sódio faz, no caso a reação do substituinte do anel. E como o dicromato é um oxidante forte, ele vai levar as metilas a carboxila. Então a gente vai ter um benzeno dicarboxílico. Tem os produtos das seguintes reações. Então, continuando a ideia de A até F. Nesse caso aqui, a gente tem então uma nitração, né? Como esse oxigênio tem par de elétrons não ligantes, ele ativa o anel, é orto para dirigente. Então, pode entrar o grupo nitro tanto aqui quanto aqui. Tá? Então, está ali, ó, o grupo nitro tanto em para quanto em orto. Tá? Podemos esperar esse como produto majoritário, tendo visto que esse é um grupo volumoso, né? Então, ele tende a ser o produto majoritário, enquanto o em orto, que é um impedimento estérico maior para entrar, produto minoritário. Aqui, ó, nós temos duas etapas. Né? A primeira etapa vai formar um reagente de Grignard aqui, com o bromo. E depois foi adicionado deutério para deuterar na posição do bromo. Ou seja, então a gente vai ter um deutério nessa posição do bromo. Não tem muito o que falar, não. Tá? E aqui, ó, aqui a gente tem um grupo que é orto para dirigente, que tem par de elétrons não ligantes no oxigênio. E aqui, ó, ao invés de um cloreto de acila, um anidrido, tá? Um anidrido. Nesse caso aqui, ó, quando o anidrido formar, o anel vai abrir, vai haver a abertura do anel. Então, vai formar ali, né, o íon acílio, e aí ele vai reagir. Ele pode reagir tanto em orto quanto em para, mas um grupo tão volumoso como esse, e aqui também já é um grupo mais volumoso que uma metila, por exemplo, que é o nosso referencial. Então, provavelmente ele vai entrar com a cadeia aberta em para. Tá? E aí, então, mesmo que entre em orto, tá? Você vê que abriu a cadeia aqui, né? Então, a gente tem a carbonila ligada aqui. Tá? Carbonila ligada aqui, cadê? É o íon acílio que foi ligado aqui. E desse lado ficou a carboxila, abriu a carboxila. Tá? E nesse caso, a gente vai ter um produto majoritário e esse aqui o produto minoritário. Talvez esse aqui se forme com quantidades muito pequenas, até não se forma. O bromo, tá? Então o bromário, você vê que não tem o ácido de Lewis, porque não há necessidade. Esse grupo aqui ele ativa o anel.
tá? Ele ativa o anel. E ele tem par de elétron ligantes, então ele é orto para dirigente, então o bromo pode entrar tanto em orto quanto em par, mas a gente sabe que em par nós temos o produto majoritário e em orto nós temos o produto minoritário, tendo visto o volume desse grupo ser muito grande. Aqui então nós temos a reação aqui com 4 partes, tá? 4 partes. Então, primeiro, NBS com aquecimento peróxido, ele vai bromar, tá? No carbono benzílico. Bromando, aí o magnésio vai formar o reagente de Grignard aqui nesse carbono. O oxetileno, vocês lembrarem, aquele mais simples, que tem oxigênio, é um epóxido, né, que tem oxigênio e 2 carbonos, né, ou seja, são 3, né, um ciclo de 3, né, um ciclo de 3 membros. Então, nesse caso aqui, o oxetileno vai ser atacado, vai abrir, vai formar um ânion, né? Um ânion alcoxy, podemos dizer, um ânion alcoxy, e o hidrogênio é para protonar ele e gerar um álcool. Então, você vai ter essa cadeia com mais 2 carbonos e uma hidroxila. Então, está ali, 2 carbonos e uma hidroxila. Está ali o nosso produto. Tá? O CF3, bom, CF3, o flúor, ele é muito eletronegativo. Então, esse carbono ele tem carga parcial positiva. Carga parcial positiva e não tem par de elétrons, então ele só vai retirar elétrons do anel, ou seja, vai desativar o anel. E vai ser um forte desativador, talvez moderado, mas ele é orto para, nesse caso ele não vai ser orto para dirigente, vai ser meta dirigente. Então o cloro só pode entrar em posição meta. Tá? Terminamos a nossa revisão, tá? Paula Bruce, volume 2. E o Manual de Soluções, Guia de Estudos, também da Paula Bruce, tá? 2007. Danke fürs Zuhören. Obrigado pela atenção em alemão. Soli, Dieu, Glória.